A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Senhor para sempre é meu bom pastor, meu guia seguro por onde eu andar, em pastos verdejantes de flores sem rivais e as águas tranquilas me conduzirão. Minha alma refrigera com seu doce amor, na sua justiça eu vou caminhar. E ainda que eu andasse no vale da sombra, jamais eu teria temor, sim, porque ao meu lado pra sempre, ó Senhor, tu estás. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor para sempre é meu bom
por todos os dias do meu jornalear, com grande alegria, Senhor, eu venho a ti. Irei para sempre habitar no teu lar, ó Senhor, para sempre no teu lar, ó Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando recebemos o Espírito Santo, tornamo-nos pessoas cuja palavra, vida e conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Isto é dito por um grande pregador que ensina como vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente. Ouvintes preciosos, na verdade, o assunto é muito profundo e por demais maravilhoso. O assunto de recebermos o Espírito Santo e nos tornarmos em pessoas cuja palavra, vida, conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Como disse São Paulo, tornarmos em epístolas lidas pelos homens, cartas abertas. Mas nós vamos formular uma pergunta nesse instante. Como se pode vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente? De maneira alguma. Não existe meio, se é que de fato o Espírito Santo está em nós e a nossa vida, a nossa conduta testificam da verdade. Notemos isto através do ministério de Jesus. Ele disse aos seus irmãos em São João capítulo 7, o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece. Por quê? Eu testifico que as suas obras são más. A vida eterna é Jesus. E ninguém pode vitalizar esta vida, essa questão da vida eterna. Ninguém pode pregar a vida eterna. Ninguém pode pregar a verdade sem tornar-se contundente. Ele disse no mesmo Evangelho de São João que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então Jesus foi um impacto. Se Jesus foi um impacto no seu dia, a sua igreja, a pessoa que tem vida eterna, também é um impacto. A sua vida é contundente.
Isto é uma coisa inevitável. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a ponto da nossa palavra, da nossa vida, da nossa conduta testificarem da verdade da mensagem cristã, o mundo tem que estar chocado conosco. Não é que nós saiamos comprando briga com um complexo de perseguição, contraindo e atraindo perseguições. Não. Por mais que procuremos ser fiéis, bons, amáveis, tratáveis, educados, por mais que tentemos fazer o bem, mas sob a orientação do Espírito Santo, mais incompatível será o mundo para conosco. O mundo se torna incompatível a cada instante com a pessoa que tem a vida cristã. Porque um está viajando numa direção e o outro está viajando em uma direção totalmente diferente. O profeta Amós pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? Pode uma pessoa que está ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo dirigida pelo Espírito Santo, ter prazer nas mesmas vozes ou em outras vozes que estão dirigindo as pessoas que não têm o Espírito Santo? Paulo diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Somente o homem espiritual pode discernir as coisas espirituais. Só pode ouvir a voz de Deus, o que é espiritual. Uma pessoa está ouvindo uma coisa, está aprendendo uma coisa. A outra está ouvindo outra coisa muito diferente, aprendendo outra coisa muito diferente. Então, elas nunca podem estar em pleno acordo. É certo que o advogado pode ter um companheirismo com o médico pode ter um companheirismo com o engenheiro, mas ninguém poria um médico para construir seu edifício e nem tampouco chamaria o engenheiro para diagnosticar o seu estado de saúde. Que tal? Um engenheiro defendendo a sua causa? Não tem jeito. Que tal? Como pode um cristão verdadeiro estar construindo para o mundo, ouvindo a voz do mundo, sendo dirigido pelo mundo? O salmista diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, aos Hebreus capítulo 3, versículo 7, há uma recomendação. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Eles ouviram a voz do Espírito Santo naquele dia, mas é que ela estava saindo da boca de um homem, apesar de ser um homem vindicado por Deus, chamado por Deus, um profeta de Deus, Moisés, mas era um homem como os demais. Era um homem de carne e ossos. Quem poderia admitir, estando num estado de incredulidade, que ali estava a boca de Deus? Eles se arrependiam somente quando o juízo caía. Somente quando o juízo caía é que eles se arrependiam. Isso é próprio do homem que não para ouvir a voz de Deus, tomar o conselho de Deus antes que chegue o juízo. Por isso todos eles pereceram, porque provocaram no deserto. As respostas das codornizes, o maná, eu digo, ou outras coisas, porque o maná foi um
um alimento providenciado por Deus sem murmuração de ninguém. Foi vontade própria de Deus. Mas a carne não. A carne foi por causa da murmuração. Deus está dando muita coisa para o mundo, como deu lá no deserto, mas por causa da murmuração, por causa da exigência, o mundo está explorando as suas leis. Através das leis que Deus criou, Ele está dando tudo para o homem. Mas a Bíblia diz que eles pereceram. Eles pereceram, eles não tinham outra maneira de pedir a não ser através do profeta. Mas eles deixavam o profeta de lado. Eles não queriam a boca de Deus. E só quando o juízo caía que eles se arrependiam. E agora era tarde demais. Quando a chuva começou a cair, naturalmente muitos bateram na porta da arca dizendo: abre-nos a porta, Noé. Quando o noivo entrou com as virgens prudentes, as nécias ficaram gritando do lado de fora. Mas é porque o juízo caiu. Quem pode ouvir a voz de Deus? Qual é a mocinha adolescente de 14, 15 anos que pode atentar para o conselho da mãe antes de cair na desgraça? Depois vai chorar, tarde demais. Por mais que o mundo tente naturalizar a desgraça feminina, a desonra, por mais que o mundo tente sociá-la, fazê-la social, pesa uma expectação de juízo sobre ela, pesa uma expectação de juízo sobre os homens. E quando vão botar água lá no pé da cruz, é porque veio seca. Mas quando está chovendo, elas não temem abrir as suas bocarras. Eles não temem abrir as suas bocarras contra a chuva porque está chovendo. Precisam sair para o baile, precisam sair para a farra, precisam sair para a orgia, precisam sair para o carnaval. Mas quando vem a fome, quando vem a seca, então vamos carregar litros d'água para o pé da cruz, uma superstição pagã. O melhor que nós fazemos, se podemos, em tempo, é ouvirmos a voz do Espírito Santo. Existe um provérbio popular que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. Mas isso se cumpre perfeitamente naquele que não ouve a voz do Espírito Santo. Este é um coitado. Mas ouvir a voz do Espírito Santo, através de quem? Por meio de quem? Por qual meio ele está falando? O próprio Espírito Santo testificará dentro de você quem está falando a verdade e quem é o mentiroso. O próprio Espírito Santo testifica dentro de você qual é a mensagem que você está ouvindo, que é correta, que é verdadeira, que pode te preparar para o arrebatamento. Todo mundo pode anunciar a volta de Jesus. Todo mundo pode pregar escatologia, pode pregar sobre as últimas coisas e até dramatizá-las. Mas nada disso operará em seu coração a fé perfeita para o rapto, senão a mensagem que Deus, o Espírito Santo, enviou para este fim. Nada, absolutamente nada. E se você é um predestinado para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, fique sabendo, o Espírito Santo testificará dentro de você. Como quando Isabel, a Santa Isabel, aproximou-se da Santa Maria, Virgem Imaculada. As duas se aproximaram uma da outra. Então o que aconteceu? O Espírito Santo testificou dentro do ventre de Isabel que ali estava se aproximando a mãe de seu Senhor. Não tenha dúvida. Quando é de Deus, os que são de Deus conhecem a voz.
Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isabel disse: ó, o meu menino, a minha criança, saltou dentro do meu ventre quando a mãe do meu Senhor se aproximou de mim. Foi uma testificação. Quando você ouve uma mensagem, que é aquela que você clamava inconscientemente, às vezes, muitos anos, procurando aqui e acolá, e que você ouve uma mensagem que é de fato o que o fundo clamava dentro de você, o Espírito testifica: é esta. Chegou o que você queria, chegou o que você clamava, chegou o que você pedia. Quando Natanael encontrou-se com Jesus, sob o convite de Filipe, o que foi que aconteceu? Jesus revelou a sua vida, mostrou que ele não orava somente nas sinagogas, mas que orava debaixo de uma figueira. E logo a sintonia veio, logo a semente foi incentivada e Natanael manifestou o que ele tinha dentro. A mensagem chegou para ele. A mensagem chegou para 3 pastores lá no campo e eles foram dirigidos por aquela voz, por aquela estrela, que o mundo naturalmente olhou e viu: bom, essa é uma estrela comum, isso é coisa comum, nós estamos acostumados a ver estrelas. O povo está acostumado com o Evangelho, está acostumado com coisas novas, todo dia aparece uma, mas quem tem a revelação ouve uma mensagem e diz: não, esta não é comum. Esta vem é como uma estrela nos guiando para onde está o Filho de Deus. É o próprio Espírito Santo que testifica dentro de você que você está ouvindo a voz de Deus. Agora, ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo, inclusive com religião, procurando fazer uma obra para Deus. Você não pode ouvir sua voz. O profeta diz: pastor, você não vai se ocupar tanto, quer dizer, até com a obra de Deus, a ponto de depois não poder ouvir a sua voz. Não tem tempo. Lutero, quando ele estava com mais pressa, aí é que ele orava mais. E este é o mal deste dia. Ocupamos todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo e não temos tempo para comunicar-nos com Deus e ouvirmos a sua voz. Mas agora você pode dizer: Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Testifica dentro de mim, pelo Espírito Santo. Fala o meu coração. Eu estou pronta, eu estou pronto. Eu estou desligada do mundo nesta hora, dos meus sentidos, da minha razão, das minhas necessidades, e quero apenas ouvir a tua voz. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa,
e enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer.
E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quando aqui viveu um homem, Deus andava fazendo bem, num viver feliz. A Bíblia diz que andava fazendo Ele revelou divino amor e aos cegos a vista deu. Sempre a multidão de sua mão favores seus recebeu. Exemplo de amor é Jesus Salvador, que andava fazendo bem, que andava fazendo bem. Ouvintes amados, nunca se viveu um tempo em que nós precisamos de sabermos em que temos crido e em quem temos crido, como este tempo em que estamos vivendo. Pois se trata de um tempo de engano, de astúcia para enganar. É necessário que tenhamos o Espírito Santo da graça para que não sejamos enganados. A maioria dos pregadores estão pregando sinceramente os seus pontos de vista e são dignos de respeito, eles são dignos até de consideração,
em um determinado sentido. São sinceros na maioria dos casos, mesmo combatendo uns aos outros, até de uma maneira que não deveria ser. Se tem um homem que precisa ser combatido, este sou eu. Antes de reconhecer que a minha carne, o meu ego, não é nada, Deus não pode fazer nada através de mim. O povo precisa se assegurar na palavra do homem, como entre a vida e a morte. Porque o homem se coloca diante do povo como um portador da voz de Deus. Ele é portador de uma voz. Ele é um mensageiro. Ele é um anjo. Agora é necessário que você tenha a revelação para saber que anjo é este, de onde ele procede, qual ministério tem ele aqui na terra. A história registra que São Martim, homem muito cheio do Espírito Santo, foi tentado por Satanás. Lhe apareceu um anjo muito formoso, brilhante, coroado, e disse para ele: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te e me adore. Martim não foi se prostrando, se emocionando com a beleza do anjo, com a sua vestidura brilhante, a sua coroa maravilhosa. Ele logo consultou o Urim e Tumim, o Espírito Santo, a palavra de Deus no seu coração. E com certeza absoluta, ele disse: sai da minha frente, Satanás. Chamou o anjo bonito de Satanás. E o anjo teve que ir embora. De outra feita, quando ele ainda era soldado, ele estava tirando uma vigília, uma noite de vigília, e encontrou um mendigo morrendo de frio. Tomou da sua capa, arrancou da espada, partiu a capa no meio, deu a capa para o mendigo, cobriu o mendigo. Depois Jesus apareceu para ele com a metade da capa. Então, um mendigo era Jesus. Um anjo brilhante era Satanás. Mas por que ele teve esse discernimento? Por causa do Espírito Santo. Dentre as muitas vozes sinceras, bonitas, trêmulas, eloquentes, chorando, isto não salva ninguém. Jesus chorou também, Jeremias chorou, e afinal de contas, cada um tem direito de sorrir, de chorar, não é? Está certo? Agora, a verdade está em alguma parte. Eu quero apenas te dar um conselho, ouvinte amado. É para escutar. Escutar a voz de Deus. Há muitas vozes nesses dias. São vozes de todos os lados. O Evangelho nunca foi pregado como está sendo pregado agora. Nunca. Por porfia, por contenda, por facção, por interesse, por fama, por vanglória, de todas as maneiras. Mas um homem como Paulo não se poria brigar com nenhum deles. Diria assim: bom, eu, de todos os modos, eu dou glória a Deus porque o Evangelho está sendo anunciado. E isso é bom para que os sinceros se manifestem. Isso é bom para provar a revelação, para você saber onde está a verdade. Você tem que escolher. Você tem que escolher por revelação divina. O Espírito Santo precisa lhe mostrar, para você não tomar escorpião por peixe, nem tampouco pedra por pão. Porque ele não dá a um seu filho pedra no lugar de pão.
Se você é filho de Deus, você não pode estar comendo uma doutrina aí que é pedra, pensando que é pão. Você não pode crer numa doutrina que não passa de um escorpião espiritual. Se você é filho. Porque Deus não dá escorpião quando o filho pede peixe. E o peixe é o símbolo da revelação. Isso é extraordinário. Você deve examinar, não pelo argumento do homem, nem pela eloquência do homem, pela oratória, pelo meu dom de falar, de convencer as pessoas, apesar de nunca usar de proselitismo, de ir atrás das pessoas. Mas examine à luz da palavra. O povo anda sem tempo de examinar-se. Se tem uma coisa que está sendo combatida no mundo todo e deve ser combatida é o analfabetismo. Agora note, quando você está combatendo o analfabetismo, você não está combatendo o analfabeto. Não é certo? Pare um pouquinho e pense. Muitas vezes, quando a gente está pregando o Evangelho, que a gente crê ser a verdade, as pessoas interpretam mal e pensam que a gente está acusando, atacando as pessoas. Não. Um verdadeiro pregador não ataca pessoas. Não ataca o pecador. Ele ataca o pecado. Agora, se você ataca o fumo e o fumante se sente ferido, isso é outra coisa. É a mesma coisa. Vamos acabar com o analfabetismo. Nem por isso vamos desprezar o analfabeto. Vamos colocá-lo numa posição indigna e até indevida, a ponto... Como é que faz? E São Pedro, como ele poderia ser pregador do Evangelho hoje, hein? Isso é para quem Deus chama. Se Deus chama um Saulo, instruído nos pés de Gamaliel, muito bem, mas e se ele chama um pescador, ele pode pregar? Poderá? Graças a Deus que até aqui tem podido, não é? Então continue pregando, pescadores. Vamos ver. Cada um pregando com sua convicção. Mas não pregue antes de entrar no Pentecostes. Caso contrário, se você fica usando a espada e a palavra, mas para cortar a orelha dos outros, desce para antes da hora. Mete a tua espada na bainha e aguarda o Pentecostes. Porque aí você vai ganhar almas apenas citando o que o profeta disse. Foi só usando o que o profeta disse, Pedro ganhou quase 3.000 almas de uma só vez. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Agora, vejamos, eu estava meditando, se o analfabetismo intelectual, humano, prejudica o homem, e o espiritual? Ah, mas existe analfabeto espiritual? Sim, perfeitamente. Então, é preciso todo mundo, sem distinção, estudar teologia. Não, espera aí. Teologia é uma ciência que estuda Deus. E Deus não é objeto de estudo. Ele nunca foi estudado por profeta algum. Na Bíblia, não. A palavra Deus em si já significa objeto de adoração. Você pode ter o carro como Deus, um cantor como seu Deus, como de fato é. É um Deus, é um ídolo, é um rei. Se torna um ídolo. Você põe sua casa como objeto de adoração, é idolatria. E assim por diante. Então Deus é um objeto de adoração. E não de estudo. Agora, vamos constatar que o analfabetismo espiritual é pior do que o intelectual. Porque o analfabeto, intelectualmente falando, ele sofre apenas dano na carne. Ele sofre prejuízo na carne, na sua vida terrena. E o analfabeto espiritual sofre dano eterno. Ele sofre a perdição eterna. Oséias, usado por Deus, disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se referindo ao conhecimento de Deus, não ao conhecimento intelectual.
E que vamos falar, que vamos pensar desses analfabetos que não conhecem nem Malaquias 4, 5, 6? O que vamos falar desses analfabetos que não sabem nem onde está a concordância para Mateus 28, 19? Esses analfabetos que vivem vendo três pessoas distintas. Não pode ver o Pai no Filho. Não pode ver que Jesus é Emanuel, é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Como esse povo pode entender, conceber o segredo dos 7 trovões do Apocalipse, a revelação dos 7 selos? Como podem aprender álgebra se não sabem nem o ABC ainda? Como podem pensar em grandes coisas profundas se estão enterrados, parecendo avestruz que enterra a cabeça na areia e deixa o corpo de fora exposto para o inimigo, enterrados somente no mistério da cura divina e de mais nada? Como se pode ensinar álgebra para uma pessoa que não sabe nem o ABC? Como se pode pensar no segredo dos 7 trovões, de fé em fé, de glória em glória, até alcançarmos a perfeição? Como podemos ver o mistério da piedade? Agora Jesus levantou os olhos para os céus e disse: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Isso não é para mim exclusivamente. Isso não é para você sozinho. Isso não é somente para um determinado grupo. Jesus disse: eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. São Lucas capítulo 11, versículo 9, versículo 10. Amados, vamos pensar um pouquinho. Se a pessoa fosse pedir a Deus no tempo de Moisés, diretamente alguma coisa, Deus atenderia? Não. Teria que ser através de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo nos é concedido, mas através da sua palavra. Você não pode receber o segredo dos 7 trovões. O mistério da piedade não pode ser revelado a você sem que você obedeça a Jesus Cristo. Sem que você tenha a revelação de que há um profeta profetizado nas Escrituras para esta era, para nos mostrar estas coisas profundas, escondido ao mundo sábio e inteligente, e revelado aos pequeninos que têm tempo para escutar a voz de Deus, para os mancos, os aleijados. Eles não têm campos, eles não têm bois, eles não estão amarrados com as coisas terrenas. Já estou falando da parábola da grande ceia. Por isso eles têm tempo para atender o convite. Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas este ir a mim é justamente através de sua palavra. Você não pode de maneira alguma ir a Jesus Cristo a não ser através da palavra. Porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Agora notemos isso. Não importa quão mal sejam os tempos, reclamar não resolve, murmurar não resolve, apelar não resolve. Israel estava gozando de um mau tempo. O tempo para Israel estava péssimo. E lhe faltava Deus, faltava a arca. E Davi, sinceramente, resolveu buscar a arca e fez um ecumenismo, chamou os capitães, os sacerdotes e uniu a todo mundo para buscar a arca, porque ele sabia que a arca era de fato a solução para aquele mau tempo em que Israel estava vivendo. Mas ele cometeu uma grande falha. O plano foi frustrado.
não foi avante, causou morte, porque ele não consultou a Natã. Natã era o profeta de Deus. Não adianta nós querermos trazer Deus para o povo, embora lutando, sacrificando, viajando, arriscando a vida, jejuando, orando, lutando de todas as maneiras como Davi lutou bem intencionadamente. Mas tudo isso causará morte se não for através do plano de Deus. Mas é necessário que aquietemos um pouco. É necessário que demos lugar ao Espírito Santo para que ele possa nos falar. Não estamos aqui para discutir, não estamos aqui para conjecturar, não estamos aqui para convencer que você deve deixar sua igreja, deve deixar seu grupo. Não. Nós estamos lutando para que você pare um pouquinho e dê lugar ao Espírito Santo para ele te falar, para ele mostrar onde está a verdade. E ele mostra, ele não lança fora. E recebendo esta verdade, recebendo essa resposta, você vai constatar que a verdade está no seu coração. A luz está no seu coração. A luz não está num credo, a luz não pode estar numa igreja, a luz não pode estar num homem distintamente. A luz tem que estar em você, porque ela está na sua palavra. É a palavra de Deus, e se essa palavra está em você, você tem luz no seu coração, e por isso então você não precisa combater nem A nem B. Basta mostrar sua luz, e aqueles que amam a luz chegam para a luz. Toda a escuridão da noite hoje é só, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútilo arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa em meu viver, concedida lá dos nossos céus. Ao salvo goza essa luz que vem de Deus. Esperança, vida e retidão, tenho salvos por Jesus. Quem o segue sem desanimar, goza paz, poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza esta luz que vem de Deus. Esperança, vida e salvação, has de ter, ó pecador,
aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só o salvo goza essa luz que vem de Deus. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Através daquela cruz veio a paz ao coração, quebrando todo o mal, quebrando a maldição. Aquele sangue escorrendo fez um rio na minha vida, curou toda a ferida, limpou meu coração. Se você chora por um passado que não passou,
no monte da caveira solução. Se você chora por um mal que nunca passa, antes de você Jesus passou. Cura os conflitos e as ansiedades das marcas mais profundas, te dá liberdade. Deus conosco esteve aqui e sofreu como você. Deus foi um homem e como homem foi tentado, e por isso ele te entende e te aceita, assim como tu és. Ele te ajuda e te perdoa, te dá uma paz sem culpa. Deus conosco esteve aqui e sofreu como você. Deus foi um homem e como homem foi tentado, e por isso ele te entende e te aceita, assim como tu és. Ele te ajuda e te perdoa, te dá uma paz sem culpa, uma paz